A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E na entrevista técnica da semana a gente conversa então com o Josolé de Oliveira, técnico agrícola da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá. Com o Josolé nós vamos falar então sobre as lavouras de soja, de milho, né? Não só na região do Pontão do Butiá, mas tem outros municípios lá que circundam a região do Pontão do Butiá, que são Fontoura Xavier, Barros Cassal, Mormaço, Soledade, entre outros municípios que a unidade atende. Bom, Josolé, vamos começar falando justamente sobre a questão das lavouras, né? A questão do desenvolvimento das lavouras diante de todo esse cenário de tempo, de clima, como é que está na região? Saudação e mais uma vez muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, Josolé? De maneira geral, as lavouras aqui da nossa região, elas foram implantadas bem de acordo em relação ao plantio da soja. Algumas áreas, elas em determinadas localidades, né, Roger, como eu te falei, assim, elas têm sorte de pegar mais chuvas, as outras devido ao solo, então assim, elas estão mais inferior. Mas ao decorrer do tempo, assim, a gente espera que essas culturas elas estejam bem e partes das plantas elas estão sofrendo com o estresse, né, porque o solo é muito quente. O regime de chuvas na região, você estava relatando antes da gente conversar aqui, né, Josolé, que teve umas regiões perto do Pontão do Butiá lá que choveu, mas foi uma parte daquela região. Aí nesses municípios aí, o que dá para te dizer aí sobre a questão da distribuição das chuvas aí nas lavouras de soja? Como eu comentei, Roger, existem localidades, regiões, né, que elas estão melhor. Outras pior, devido a essas condições climáticas, que em determinadas áreas choveu mais, outras choveu menos, né? Mas com o desenvolvimento está sendo, notando assim que a soja ela tá se desenvolvendo aos poucos, que está pegando chuvas, né? Não é aquelas quantidades grandes, mas elas, devido a essas pancadas então de chuva, as áreas estão tendo uma outra visão, né? Mas elas estão assim, tá ficando meio desuniforme, né? Umas áreas ao local estão mais bonitas, como se diz, as outras estão um desenvolvimento bom, mas em geral elas estão vindo. Nós estamos exatamente no meio do ciclo da soja, né, Josolé? Precisava de uma média melhor de chuvas do que está ocorrendo, né? Então essas chuvas elas precisam aumentar a partir de agora, né? Com certeza, Roger, mas assim a gente torce, né, que para agora, daqui para frente, né, elas venham uma chuva mais concentrada, né, na nossa região. Como é que está a questão da pressão de pragas e doenças diante de todo esse cenário climático, Josolé? Em relação às pragas e doenças, estamos sempre monitorando, né, os nossos associados, porque com o tempo seco ele é favorável às doenças, assim, o principal o ídio e pragas também o trips, né? Então assim, ó, a gente está sempre monitorando, né, indicando um tratamento com fungicida correto e ideal para a cultura no momento. Tem alguma praga, alguma doença que está se destacando nesse momento ou o clima está fazendo com que isso não ocorra de uma forma tão intensa? Que nem eu falei, Roger, a doença que está destacando agora por causa desse clima seco é o ídio e o trips, né, por causa do sol. Lavouras de milho, né? Temos muitas aí na região atendida aí por vocês na unidade da Cotriel do Pontão do Butiá. E como é que elas estão? Dá para dizer que está praticamente do mesmo jeito que a soja também está precisando de chuva? Com certeza, Roger. Até inclusive nessas lavouras de milho, né, que foi plantada, poucas aqui, né, e é mais destinada à silagem, né? E daí com essa falta de chuva, então está comprometendo a silagem, né? Porque ela, bem na fase de enchimento de grão, faltou a chuva. E, Josolé, para a gente finalizar, a gente tem que dizer, né, o produtor ele tem que acreditar, continuar acreditando na sua lavoura, né, nós viemos aí de 2 anos bem complicados, então agora nessa fase final da lavoura de soja, que o produtor ele invista, né, na questão da adubação foliar, né, de que ele não desista da cultura, que continue acreditando que a chuva vai ocorrer e que ele tem que investir nessa sua cultura aí, né? Com certeza, Roger, a chuva é o que mais precisamos no momento. Mas o cuidado que nós temos que ter com as nossas áreas, né, segue assim, diária, né, porque a gente não pode abandonar. E uma boa adubação foliar, ainda mais agora que a cultura ela está sofrendo, né, uma seca, assim, ela fica estressada. Então, uma boa adubação foliar
ajuda a dar um arranque para a cultura. Muito bem, a gente agradece então ao Jossolé de Oliveira, técnico agrícola da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, na entrevista técnica da semana.